Vamos ler hoje no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho. Nós vamos ler em que capítulo? Nós leremos no versículo 1 e seguiremos até o versículo 15. E hoje o título da nossa lição é Preparando-se para o Senhor. Vocês se prepararam hoje para vir no culto, né? Todo mundo se arrumou, se preparou para vir. Mas e se preparar para o Senhor? Será que a gente tem pensado ou tem feito isso? Se preparado para o Senhor? Mas Ele vai vir? Né? A gente vai estudar isso hoje. Vamos ler? Todo mundo já abriu? Posso começar? A gente também quer dar o bem-vindo para quem está em casa, quem está acompanhando com a gente, né? Não são alunos aqui presentes, mas tem gente que vai assistir essa mensagem em casa. Que o Senhor possa te abençoar com esse estudo. E nós vamos seguir lendo no livro de Marcos, no capítulo 1. Vamos começar. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno, baixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo indo de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, que eu tenho alegria. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E servia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vamos começar. Acho que é uma passagem já bem conhecida, né? Alguém conhece aqui o João Batista? Já ouviu falar sobre ele? Já? Não, Otávio? Então nós vamos estudar. João Batista tá? Não. Nenhum sentido. Esse ele não está lá embaixo, não. E nós vamos aprender exatamente que ele não está lá embaixo, né? Bem, nós vamos começar pensando nessa lição que está falando sobre um momento específico de Cristo, né? E João Batista, né, estava fazendo algo, ele estava preparando a vinda do Senhor. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, um parente que a gente gosta muito, que vai viajar muito longe para vir nos visitar, a gente arruma a casa, faz uma boa comida, prepara uma boa sobremesa, né? E a gente fica feliz, olha, esse parente vai chegar, e a gente prepara tudo, né? E a gente fica feliz e se prepara, reserva um tempo só para poder fazer isso. Agora vocês imaginem se fosse um rei, se fosse uma recepção real. Naquela época que existiam reis, vocês imaginam que o rei ia fazer um bolinho ali, deixar na porta e falar assim: olha, vai vir outro rei e ele vai vir comer um negocinho aí? Não, né? O que acontecia quando havia esses momentos de... Não sei se dá para vocês enxergarem bem a imagem.
Quando um rei ele ia viajar para um país, mudar de um país com uma caravana absurda para visitar um outro reinado, né? Esse rei que estava aguardando, ele ia chamar todos os soldados mais bonitos, mais fortes, ia colocar tudo lá na frente para mostrar assim, olha como eu sou um rei poderoso. Ele ia mostrar todas as suas riquezas, as suas batalhas, suas conquistas, quando eles saqueavam outras nações e traziam os tesouros, né, a riqueza. Então ele ia expor aquilo tudo para aquele rei que viria o visitar, para ele mostrar, olha como você vai ser bem recebido. E aí eles iam preparar o melhor alimento, um baita de um banquete que ia durar vários e vários dias. Não era só uma almocinha ali, ó, como você tchau. Era algo extremamente grandioso, não era algo pequenininho, né? Só que essa viagem podia acontecer tudo, não podia? Porque é uma viagem muito longa no meio do deserto. Podia ter ladrões, né? Eles podiam sofrer alguma doença, algum ataque, qualquer coisa podia acontecer. E podia atrasar um dia, 2, 3, uma semana, um mês. Imagina para esse rei que estava lá esperando a comida toda, como que isso ia acontecer? Acontecia que esse rei mandava um mensageiro na frente para avisar quanto tempo ainda iria demorar para esse rei chegar, para essa caravana chegar com esse rei. Aí ele avisaria, olha, falta 3 dias. Aí eles continuariam preparando o alimento, continuaria preparando tudo para que desse tudo certo, né? E houvesse uma grande recepção. O rei era alguém importante? Sim, o rei era alguém importante, era o mais importante daquela nação, né? Então ele ia ser bem recebido ou ele tinha que ser mais ou menos? Ele tinha que ser bem recebido, né? Então era assim que acontecia, né? Mas agora a gente vai falar sobre a vinda do Filho de Deus, que está nos céus, onde é toda a majestade, poder e grandeza. E ele viria para cá, para a terra. Como seria essa recepção? Como deveria ser essa recepção? Existe algum lugar mais grandioso do que o céu? Não. Então, como nós poderíamos preparar uma recepção para o Filho de Deus? Como isso podia acontecer? Nós vemos isso porque isso aconteceu. Nós vemos que um mensageiro foi escolhido para poder fazer essa grande recepção do Senhor. E quem que era esse homem? Pode falar. João Batista, isso mesmo. Nós lemos em Isaías 40, vocês podem abrir a Bíblia em Isaías, se vocês quiserem ouvir, pode acompanhar, é no Antigo Testamento. E Isaías, ele falou sobre esse mensageiro mais de 700 anos atrás, falando sobre ele. E nós vamos ver que tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. E não importa o tempo que isso demore, o Senhor, ele faz, né? Vocês podem acompanhar a leitura que eu faço aqui, não tem problema. Então, no capítulo 40, no versículo 3, diz assim, o profeta dizendo, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Mas como que eles iam saber que era João Batista? Ele diz ali, Isaías, voz do que clama no deserto. Então vamos falar sobre João Batista. João Batista estava onde? No deserto. Ele morava no deserto. Ele estava lá. Então João Batista, o mensageiro, foi escolhido para fazer recepção. Ele era um homem poderoso, rico, cheio de pompa. Ele tinha toda a riqueza da época, era? João Batista morava no deserto. E ele vivia, a vida dele era para trazer uma mensagem, era para trazer um impacto. E o Senhor escolheu ele, sabe desde onde? Desde o ventre da mãe dele. Aqui está o pai de João Batista, Zacarias. E eles eram idosos, bem velhinhos. E o Espírito do Senhor conheceu João Batista desde o ventre da mãe. Esse é o único registro bíblico que fala de um bebê sendo convertido ao Senhor.
Então ele teve a sua vida desde o início sendo usado pelo Espírito de Deus. Então ele estava no deserto porque aquela era a missão de João Batista e o Senhor foi ensinando ele. E lá ele cresceu aprendendo a palavra do Senhor e tendo uma vida totalmente voltada para Deus, para o momento especial da vinda de Cristo. E o que acontece? Ali ele está com roupas que ninguém usava. Ele está com a roupa mais simples, da pele do próprio animal, e ele está vestido de forma simples. E o que ele está comendo, a Bíblia diz? Pode falar. Gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer que ele não estava preocupado com o que eu como, se é gostoso. Ele comia aquilo que tinha no deserto. As coisas mais simples para poder estar vivo, para continuar o seu ministério, a sua função, o seu trabalho a Deus. E era uma vida fácil no meio do deserto, vocês imaginam? Não, o deserto é uma vida muito difícil. O sol do deserto é terrível e o frio do deserto à noite é muito terrível. E lá não tem nada. Ele não tinha uma bela de uma casa como os judeus na cidade de Jerusalém tinham, como os romanos tinham. Não tinha toda a fartura. Então nós vemos que esse foi um mensageiro. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor escolheu um dos fariseus que eram estudados na palavra e que faziam boas obras, ricos, cheios de poder. Todo mundo conhecia o fariseu, o saduceu e falava: esse é um homem de Deus. Ele era um deles? Não. Ninguém olhava para o João Batista. Ele estava no deserto. E se alguém olhava, falava assim: que é isso? Esse homem, será que ele tem juízo? Por que ele faz isso? Né? Ele largou toda a vida boa na cidade, numa casa, e mora no deserto. Então nós vemos que o Senhor, Ele mostrou algo maravilhoso, que Ele não está aqui procurando um grande palácio para ser recebido, que Ele não estava procurando um lugar majestoso para Ele vir. Vocês lembram aonde o Senhor Jesus nasceu? Ele nasceu num berço de ouro? Era um lugar de comida, onde colocava comida para os animais. Ele estava ali no lugar, a mãe dele e o pai, que assim foram abençoados para trazer, para receberem, né, como pais, mas não sendo, né, propriamente, eles eram pobres, eram simples. E todos os presentes que eles receberam no nascimento do Senhor Jesus era para manter aquela viagem deles e a vida deles, porque eles eram pobres. Então nós vemos que o Senhor Jesus está preocupado com o que nessa vinda dele? Com os corações. E ele escolhe um homem no deserto, simples, para poder mostrar a coisa que ele está que para ele é mais importante: os corações das pessoas. E o que o João Batista ele falava mesmo? Alguém lembra o que ele falava no deserto? Alguém lembra na leitura que nós fizemos? Alguém lembra o que ele falava? Não. A palavra diz que ele pregava o batismo do arrependimento. Que ele falava: arrependei-vos. E ele falava para o povo por que eles deviam se arrepender? Porque Cristo estava vindo, o reino de Deus estava vindo e eles precisavam se preparar para isso. Aí João Batista falou assim: ei, o Senhor Jesus vai voltar, põe a sua melhor roupa, faz a melhor comida, porque Ele vai vir, Ele está perto. Foi isso que João Batista falou? Não. Ele falava o quê? Arrependei-vos. Vocês que amam mais as suas próprias vidas do que o Senhor, porque vocês se acham bom e acham que não pecam, porque vocês acham que, só foi um errinho ali, eu sou uma pessoa boa, eu sou um fariseu, eu sou um saduceu, estou sempre na casa do Senhor. João Batista está falando: se arrepende, porque nós, desde a nossa concepção, nós somos pecadores. E não tem como sair disso, a não ser por um único caminho. João Batista, então, estava alertando. E ele estava gritando aonde? Lá no meio da cidade? Não. Ele estava gritando para eles se arrependerem no deserto. No deserto tem gente?
Não é interessante, né? Que a palavra diz assim que ele estava gritando no deserto. Por quê? E, foram algumas pessoas, a Bíblia fala que foram 2 pessoas lá ver ele. Não. A Bíblia diz que foram multidões. Como é que alguém ouviu um homem gritar lá longe no meio do deserto? As pessoas iam falando para umas para as outras. João Batista, aquele homem vestido de pelo de animal, que a vida dele inteira é voltada para servir a Deus. Ele pode ser um profeta, um homem especial do Senhor, porque a vida dele prova isso. Ele está clamando lá no deserto, vamos lá ouvir. E o Senhor ia trazendo as pessoas, multidões, multidões, multidões e multidões. E elas iam lá para ouvir, olha, vocês são boas, o Senhor Jesus está vindo. Não, se arrependam. O Senhor Jesus está voltando, está bem pertinho, hoje. Busquem a Ele. E o que acontecia? Eles foram o quê? Batizados. Quando eles faziam, eles levavam as pessoas ao Rio Jordão e mergulhavam essas pessoas no rio, representando que aquela água limparia os pecados. Mas a água pode perdoar pecado? Pode limpar o pecado? Se eu vou tomar 15 mil banhos hoje, eu vou ficar limpinha do pecado? Não vai sair nada, nem uma gotinha de sujeira. Nada. Então o batismo representava, é um sinal de que a pessoa, ela entendeu que ela era pecadora. E que ela precisa que alguém limpe ela. Se ninguém vir me limpar, como é que eu vou ficar limpo? Quem que vai apagar os meus pecados que eu cometi todos os dias atrás da minha vida? Não dá para apagar. Então eles eram batizados depois que eles confessavam: sim, eu sou um pecador. O Senhor Jesus está vindo e eu não posso receber Ele. Como alguém santo vindo aqui, eu sendo pecador, como eu posso receber um Deus santo? Eu não posso. O que eu tenho preparado para Ele? As pessoas estavam pensando. O que eu preparei de presente? Está vindo uma vinda especial de alguém e não tenho nada para dar ao Senhor. Era isso que eles pensavam. Eu não tenho nada. Se eu for dar algo para o Senhor, está cheio de pecado. E Ele pode receber alguma coisa de nós com pecado? A gente pode fazer algo bom para Ele, que Ele possa receber, mas está tudo sujo de pecado? Não pode. Eu vou ler a Bíblia inteirinha, mas eu estou com o coração cheio de pecado. O Senhor, Ele vai receber isso? Eu nunca busquei o Senhor para o arrependimento. E eu não conheço o que é se arrepender de verdade. Eu não sei o que é ser triste pelos pecados. Eu não sei o que é isso. Então como é que eu posso dar algo ao Senhor se eu estou feliz com os meus pecados? Eu vivo normal com os meus pecados. Não me incomoda. Eu vou para a escola todo dia, eu brinco todo dia, eu tenho amigos todo dia, eu converso com meus pais todo dia. Mas não me incomoda os meus pecados. Eu vou dormir tranquilo. É bom isso? A gente pode ir tranquilo para um lugar de terror. Isso é assustador. E o Senhor sabia de tudo isso. E Ele veio. Ele não deixou de vir. E então o que as pessoas, essas multidões estavam fazendo agora? Elas estavam esperando o Senhor. Eles foram preparados para receber o Senhor por João Batista. E isso foi algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Então o que nós vemos? O Senhor Jesus, Ele aparece. Depois Ele é batizado no Rio Jordão. Como assim? O batismo não representava que a pessoa estava arrependida dos pecados? O Senhor Jesus pecou? Não. Por que Ele então foi batizado? Por que Ele quis se batizar? Lembra que João Batista, ele falou assim: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele sim tem poder. Eu batizo vocês com água, mas Ele vos batizará com Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que água não podia perdoar. Que o arrependimento nosso próprio, não é arrependimento do Senhor, não pode nos limpar do pecado. Ele estava dizendo que o Espírito Santo é que tem o poder de nos perdoar, de nos convencer do pecado, de nos levar até o Senhor e falar: Ele é digno e eu não. Eu pequei, foi contra Deus, foi contra Ele, e Ele não tem pecado. Mas por que então o Senhor Jesus se batizou? Ele foi obediente à palavra de Deus.
E ele se colocou no lugar de um pecador. Ele veio e falou assim: vocês são pecadores, tomar banho vocês. Ele fez isso? Não. Mesmo ele não sendo um pecador, ele estava preocupado com a gente e falou: eu vou me batizar para que eles vejam a humildade, o que é humildade. E eu me preocupo com um pecador. E eu vim dar a minha vida por um pecador. E eu vou obedecer à lei de Deus, coisa que um pecador não faz. Porque Deus diz que a obediência não é somente ir lá cumprir a lei como os fariseus faziam. É realmente amar a Deus e ouvir a voz dele e falar: essa é a voz do meu Senhor que me perdoou e eu quero fazer o que ele ordena. Mesmo que seja falho um cristão, o ato que ele faz, mesmo que seja, você olha assim, não é tão perfeito, mas o coração dele, o desejo dele é para o Senhor e é verdadeiro. Isso é obediência. É amar ao Senhor, amar a voz dele e desejar de todo o coração, fazer o que ele manda. E outra coisa que o Senhor Jesus mostrou, que ele era o quê? Bondoso. Que ele estava disposto a dar algo maravilhoso. E estava sendo bom, porque ele é Deus de todo poder e justiça. E ele que vê os nossos pecados. E ele devia falar: eles estão me ferindo todos os dias. Todos os dias é só pecado, 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 pecado. E eu sou um Deus justo. Mas ele mostra, não, ele mostra bondade. Eu vou cumprir no lugar deles. Eu não vou olhar o pecado, eu vou olhar o meu nome santo glorificado na vida de um pecador, transformando, mudando um pecador. Antes um pecador ama o pecado, e quando o Senhor transforma, ele odeia o pecado. Odeia o pecado. Então o Senhor mostrou também, nesse ato maravilhoso, que ele tinha poder, que ele era Deus, a sua divindade. E nós vemos que nem João Batista sabia que ele era o Salvador. Até que ele é batizado, o céu se abre. E o que acontece? Uma pomba repousa sobre ele, pousa. E o céu se abre e Deus fala: este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. João Batista só viu aquilo, a pomba repousando, e ele sabia. Naquele momento, porque antes ele não sabia quem que era a pessoa, mas sabia que viria o Messias. E aí, quando o Senhor vem e vai ser batizado, ele vê aquele momento, esse é o Filho de Deus. Ele está sendo batizado. E ali o Senhor mostra a sua divindade, o seu poder, e que ele tinha poder sobre todas as coisas. Outra coisa que o Senhor mostrou, ali, naquele momento, que ele ia se preparar para algo que ele iria fazer. Não, ele estava pronto para fazer o quê? Para morrer por nós. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, antes de criar os céus e a terra, ele já era o Salvador. Mas quando ele vem, ele mostra: chegou o momento, eu estou pronto, chegou a hora, o reino de Deus agora veio. Como ele mesmo disse depois que João Batista foi preso, ele começou a falar: acabou o reino de Deus aqui, ó, está aqui. Estou pronto para fazer o quê? Para morrer por nós, para morrer por um pecador. E a mensagem que fica para nós: o Senhor Jesus, ele vai voltar. O que nós temos preparado para o Senhor? Qual é a recepção que eu tenho dado a Ele todo dia? O que eu tenho preparado para o grandioso Deus? O que eu tenho feito? Será que o meu coração ainda não se constrange com os pecados? O Senhor, ele voltou ali naquele momento da recepção. Era um momento de alegria da multidão? Estava todo mundo alegre quando o Senhor veio lá para o Rio Jordão, quando estava João Batista? Não. Estava todo mundo triste. O Senhor disse que Ele se agrada de um coração contrito. E o que isso quer dizer? Um coração que está abatido por conta dos pecados. Será que o Senhor me mostrou os meus pecados? Ou eu olho os meus pecados como a gente mesmo olha?
Porque se a gente for usar a régua do homem, eu vou falar assim, a Sabrina é boa, a Thomas é bom, né? Essa é a régua que a gente usa. Mas como Deus usa a régua? A régua do Senhor, quando vem, constrange a gente. Diz, não há nenhum sequer, não há um que queira. Eu quero o quê? O próprio Senhor. Então nós vemos que a recepção do Senhor foi um momento de contrição, de tristeza. As pessoas estavam chorando pelos seus pecados, estavam arrependidas por eles. E falaram o quê? Eu não tenho nada para dar ao Senhor. O que elas viram nelas? Falência. Elas viram que elas não tinham nada a fazer por elas mesmas. E como elas podiam então receber o Senhor? Se eu não posso fazer nada pelos meus pecados, como eu posso receber o Rei da Glória? Eu não tenho nada. É isso que eu tenho para te dar, Senhor. É só isso, esse caco sujo, manchado, esse corpo que é teu, que eu estraguei. É só isso que eu tenho para lhe dar. E o Senhor Jesus em outro momento disse, o que você tem preparado? E para quem você está preparando? Para quem será? Será que nós estamos nos preparando para o rei dessa terra? Pensando nas coisas da terra? Eu quero ser um bom profissional, eu quero ter as coisas dessa terra, eu quero ter destaque dessa terra, eu quero que nessa terra as pessoas dessa terra me olhem, vejam como eu sou bom. Então nós estamos preparando para que rei? Para o rei da terra? Que nós sabemos, se não é Deus, é Satanás. Então nós estamos preparando o mundo para as trevas? Ou nós estamos nos preparando para entender a palavra, para que eu possa saber que eu sou um pecador? Para que quando o Senhor Jesus vier, eu possa clamar a Ele perdão. Quando o Espírito do Senhor vir me mostrar, olha Jennifer, você é pecadora, você é indigna, o Senhor olha para você e reprova, fica para você. Condenação. E é o momento de eu fazer o quê? Pedir perdão ao Senhor, de orar a Ele, porque Ele perdoou o quê? Uma pessoa boa. Ele perdoou um pecador arrependido. Então nós devemos pensar exatamente nisso. O que nós temos preparado. A primeira vinda do Senhor, Ele veio com poder, muito poder. Mas Ele veio em misericórdia, sendo humilde, sendo bondoso, com muito amor e paciência com cada um de nós, em todos os tempos. Mas a segunda vinda do Senhor, como vai ser? Vai ser do mesmo jeito que a primeira? Não. Vai vir com grande poder, como foi, mas com muito poder, mas virá com ira e justiça. O Senhor dará fim a todo o mal, e nós praticamos o mal. Então nós devemos buscar ao Senhor agora, ouvir a voz do Senhor, que Ele é um Deus tão bondoso, e Ele nos dá esse tempo agora, para a gente clamar a Ele, para que Ele constranja o nosso coração. Então quando vocês virem que o Senhor mostra algo de vocês em pecado, e isso entristece vocês, corram a Cristo. Clamem a Ele, para que isso seja um verdadeiro arrependimento e que o Espírito possa vir e concluir todas as coisas. Aí haverá paz, alegria, certeza. E não importa o mal que vier. O que aconteceu com João Batista depois que ele pregou? Alguém sabe? Depois que ele começou a clamar para as multidões arrependimento, arrependa-se, arrependa-se, mostrando o pecado das pessoas. O que aconteceu com João Batista? Ele morreu. Ele foi para a prisão. Ele foi decapitado. Isso mostrou o quê? João Batista não esperava uma vida boa nessa terra, mas ele esperava o reino dos céus, o Rei da Glória, o Filho de Deus. E ele estava ali regozijante. Podia estar sim com medo até e preocupado, mas dentro da alma dele ele sabia que aonde ele iria? Ele iria para o céu. E ele não tinha mais medo da justiça de Deus e da condenação. Ele podia ter medo de sofrer, de sentir dor, sim, mas não da condenação dos olhos de Deus. E é essa paz que o perdão traz, que o Espírito do Senhor traz. Então nós vemos hoje um grande alerta para nós. Como nós temos nos preparado. Que vocês possam pensar e orar ao Senhor em casa aqui. Pedir ao Senhor para que possa ajudar. Amém?